Oi, desbravadores, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Eduarda e hoje eu vim aqui contar pra vocês uma história que se encontra lá em Números 27, do 1 ao 7, que conta a história de 5 irmãs, filhas de Zeloveate, que viveram uma época onde as mulheres elas não tinham direito algum à propriedade. No caso, elas eram vistas como uma propriedade de seu pai, e depois elas passavam a ser propriedade de seu marido. Elas viveram numa época onde Moisés era líder do povo israelita. À medida que o tempo ia passando, a comunidade ela ia crescendo, então foi necessário fazer uma contagem, dos homens, para eles terem que dividir as terras proporcionalmente para cada tribo. Então foi feita essa contagem e tudo mais. E nessa época aí, aconteceu que Zeloveate, pai dessas cinco irmãs, ele morreu, ele faleceu. Então naquela época, quem tinha direito à propriedade eram os homens. Então, ou seja, quando o pai morria, o filho, ele herdava a herança e tudo mais. Mas aconteceu que, como eram 5 irmãs, não teve como algum homem, ir lá e herdar isso tudo. Então elas viram que o nome do pai ia ser perdido e que a herança, suas terras, tudo ia ser perdido. Mas o que elas fizeram? Elas foram corajosas e foram atrás do líder, Moisés, pedir para eles que dessem para elas uma parte dessas terras. E Moisés, ele foi humilde e falou assim: calma. Primeiro eu vou pedir o auxílio de Deus para ver o que ele me diz, se aquilo ali é justo, se é o que eu devo fazer. Então ele foi até Deus e Deus falou para dar a elas o que elas queriam e que isso era justo. Então Moisés deu uma parte dessas terras. E uma coisa muito interessante, 3 coisas muito interessantes nessa história que chamam muita atenção é que a primeira coisa foi a coragem dessas mulheres. Que através dessas mulheres, outras mulheres também puderam ter o direito à propriedade. Então, elas foram muito corajosas. A segunda coisa foi o posicionamento de Moisés, porque ele foi humilde e ele entregou primeiro aquilo, perguntou a Deus se era realmente justo. Ele poderia simplesmente falar assim: não, claro que não, e aí o assunto ia ser esquecido, ninguém ia mais lembrar, nem nada. Mas não, ele foi humilde, foi até Deus, entregou a Deus e perguntou o que era certo fazer. E a terceira coisa foi a resposta de Deus, que chama muito atenção, que ele foi e deu àquelas mulheres o que elas queriam. E também ele criou uma lei para caso o pai não tivesse algum filho do sexo masculino, não tivesse homem na família, as mulheres teriam direito também à propriedade. Então foi através daquelas mulheres corajosas que outras mulheres também tiveram direito à propriedade. Então essa história é muito bonita, muito interessante. E uma coisa também, gente, é que na Bíblia, em momento algum, tem desigualdade. Todo momento a Bíblia ela mostra que existe igualdade entre o homem e entre a mulher, entre a sociedade, entre raça, cor, não importa isso, todos nós somos iguais. E lá em Gálatas 3:28 diz isso, exatamente isso. Diz o seguinte: desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem um homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então aqui na Bíblia mesmo fala que nós todos somos iguais, todos somos um em Cristo Jesus. Então, gente, ninguém é melhor que ninguém. Não existe um homem que seja melhor que uma mulher, nem uma mulher que seja melhor que um homem. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos um, igual eu li ali em Gálatas. E é esse o recado que eu tinha que trazer aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês reflitam um pouco nesse assunto, que é muito importante, porque ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos iguais, todos nós somos um em Cristo Jesus, e amém por isso.